Foi a revanche. E aí, pessoal, tranquilos como estamos? No diazinho de hoje, vamos terminar a parte de reações inorgânicas, que a gente começou na semana passada. Já tem uma listinha para vocês. A listinha é a lista com os mesmos exercícios que eu fiz, que eu mandei no ano passado também, mas são exercícios que não são absurdamente difíceis, mas são importantes para vocês fixarem o conteúdo. São exercícios interessantes que vão ajudar muito a entender o que é uma reação inorgânica e como os vestibulares costumam pensar nas questões. Então, por favor, façam a listinha, não esqueçam, listinha é importante. Gosto que vocês façam as listinhas, porque ajuda muito. E tirem as dúvidas com os plantonistas. Agora a gente já tem plantonistas, entraram 3 plantonistas novas das calouras, e elas estão bem empolgadas, estão aparecendo nos plantões com elas, com os outros plantonistas que já estão aí também. Não esqueçam, vale a pena tirar dúvida. E é isso aí, vamos lá para a aula. Sou muito youtuber, que isso, vou fazer uma gameplay depois com vocês. Mas aí, esse slide é um slide de revisão também, mas vamos recapitular o que a gente viu na semana passada, legal? A gente viu que reações químicas. O que são reações químicas? É sempre que eu tenho a transformação de determinadas substâncias em substâncias novas. Se eu tenho a transformação de substâncias, eu tenho reações químicas. E elas acabam sendo representadas por equações químicas, né? São representações gráficas. A gente tem reação de adição, a reação eu esqueci, de análise, ou então de decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca, beleza? Adição ou síntese, a gente já viu, é quando eu tenho 2 substâncias diferentes interagindo entre si e formando uma substância única, formando um único produto. No caso do H2O, tenho a substância gás hidrogênio, juntando-se à substância gás oxigênio, gerando a molécula de água, ou seja, uma reação de adição, 2 substâncias transformando em uma só. Ou então o caso da chuva ácida, que nós vimos também. Tem o enxofre, junto com o gás oxigênio, junto com as moléculas de água da atmosfera, formam o ácido sulfúrico H2SO4, que provoca a chuva ácida em seguida. Ou seja, Pita, se eu tiver 5 substâncias diferentes, virando 2 substâncias, eu tinha 5 substâncias diferentes no começo, e elas viraram 2 substâncias no final. Elas foram fazendo umas misturas loucas ali. Ainda assim, eu tenho uma reação de adição ou síntese? Tenho. O importante da reação de adição ou síntese é o quê? Eu tenho substâncias separadas formando uma substância só. Então, como eu tinha 5 se transformaram em 2, provavelmente 3 se juntaram e formaram uma e outras 2 se juntaram e formaram uma segunda. Ou seja, o importante só é eu ter união de substâncias transformando substâncias novas. Beleza? Agora, na reação de decomposição, eu tenho o inverso. Ao invés de eu ter várias substâncias transformando em uma só, eu tenho uma substância se transformando em várias. Ou em 2, né? Como é o caso mais comum. E, normalmente, eu tenho um reagente se transformando em 2 ou mais produtos. E elas, na grande maioria das vezes, vai precisar de uma energia mínima para acontecer. Elas vão precisar daquele empurrãozinho para que ela ocorra de fato. Esse empurrãozinho, para decompor uma substância em 2 ou mais, pode ser por calor, energia térmica, pode ser por luz, que é a fotólise, pode ser por energia elétrica, eletrólise, e assim a gente vai tendo formas diferentes de decompor uma substância. No caso do peróxido de hidrogênio, que a gente viu, H2O2, ele vai se decompor por fotólise, pela luz. Só pela luz o peróxido de hidrogênio já vai se decompor, de tão instável que ele é. Beleza? E aí, tem outros... É como se fosse aquela energia mínima que vai precisar para a reação acontecer. É essa que é necessária na reação de decomposição. Beleza? Tranquilos? Aqui a gente viu até a última aula mais detalhadazinho, né? Então vou parar aqui para ver se tem alguma dúvida. Reação de adição ou decomposição? Qualquer coisa? Pita, é assim que começa esses negócios, aquelas reações que tem... porque você falou da fotólise, da luz e tal. Se relaciona com aqueles negócios tipo de fogo de artifício, que tipo, tem um elétron que está na última camada e ele muda para... Quer dizer, um elétron que está numa camada, ele vai para uma camada mais externa, depois ele volta e produz luz. Tem uma coisa ligada a isso? Não necessariamente, Leandro. Esses saltos quânticos dos elétrons nas camadas da eletrosfera liberam energia na forma luminosa, né? Liberam luz. Só que não necessariamente isso acontece por conta de reações de decomposição.
Aqui a gente está falando das reações de decomposição, nós vamos fornecer energia para as moléculas, aí as moléculas, os átomos vão ficar excitados e vão acabar se dividindo. Não necessariamente eu vou ter saltos quânticos dos elétrons na eletrosfera. O que acontece é os átomos se dividem. Beleza? Beleza, Lembrando, obrigado. essas substâncias elas são formadas por átomos. Então aqui a gente está falando de substâncias que mudam a organização da molécula. O átomo em si não se altera. Em nenhum momento a gente vai estar alterando o átomo, a constituição do átomo. A constituição do átomo nós vamos alterar nas reações radioativas, que a gente vai falar na próxima aula. Por enquanto, a gente está falando só da forma de organização das moléculas. É um átomo que, ao invés de se ligar a um outro átomo, vai se ligar a um átomo X ou vai se ligar a nenhum outro átomo, vai ficar isolado. A gente não está falando de mudança de constituições atômicas, mas sim de formas de organização das moléculas. Beleza? Tudo certo? Obrigado. É isso. Agora, vamos lá. Começar a simples troca ou deslocamento. A gente deu uma introduçãozinha na simples troca ou deslocamento, né? Falou basicamente o que é simplesmente eu tenho duas substâncias, uma substância simples e uma composta, na qual, na substância composta, um dos átomos vai ser trocado por aquele da substância simples. É aquele famoso... eu esqueci qual que é o caso que eu falei pra vocês. É o triângulo amoroso. É o cara que tá lá na balada ficando com uma mina, tá namorando ela, e aí encontra outra que parece que beija melhor e troca a mina pela outra. É isso. Isso aqui é a simples troca ou deslocamento. É uma substância composta onde um dos átomos troca o átomo com quem está tendo uma relação ali, com quem está interagindo, pelo outro que está isolado. No caso, a gente tem aqui o exemplozinho do ferro com o sulfato de cobre. O sulfato é o ânion e o cobre é o cátion dessa molécula. Beleza? Dessa reação iônica. Aí o sulfato, ele tá ali ficando com o cobre. Tá de boas, o cobre e o sulfato ali interagindo, trocando beijinho, pau de boas. Só que aí o sulfato vê que o ferro tá dando sopa. E aí o sulfato falou, putz, eu acho que o ferro tá mais interessante que o cobre, não sei, eu prefiro dar uns beijinhos no ferro. Vamos ver como vai ser a situação, então. E aí o sulfato, ao invés de continuar com o cobre, troca o cobre pelo ferro, porque o ferro beija melhor. E aí acabam fazendo essa relação. E eu só falei isso para vocês, eu só expliquei que isso acontece, mas eu não expliquei por que isso acontece. Por que o ferro beija melhor que o cobre? Por que é melhor para o sulfato ficar com ferro e não ficar com cobre? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? A situação que a gente tem é essa situação aqui. Eu tenho dois átomos, onde um átomo está sozinho, um átomo está isolado, ele é uma substância simples isolada, acaba interagindo, e aí a substância composta se desfaz e forma uma nova substância composta e uma nova substância simples. Opa! Pronto, tem vários exemplos aqui, mas vamos lá. O que eu quero? A gente vai ter reações de simples trocas envolvendo metais e envolvendo ametais. São duas situações distintas, tá bom? A gente pode ter situações de simples troca envolvendo metais ou ametais. Vamos ver caso a caso. Primeiro caso, envolvendo metais. Quando a gente tem reação de simples troca envolvendo metais, nós vamos ter que observar uma coisa chamada de fila de reatividade. Pita, mas o que é fila de reatividade? Fila de reatividade é uma ordem de organização dos elementos químicos para os átomos que têm as maiores reatividades em relação àqueles que têm as menores reatividades. Ou seja, é um ordenamento do mais reativo para o menos reativo. Mas, Peter, o que é reatividade que você está falando aí? Reatividade é justamente a capacidade que um elemento tem, o átomo de um elemento químico tem, de deslocar outro átomo em uma reação de simples troca ou em uma reação de deslocamento. Ou seja, aquele negócio que está falando de o ferro beija melhor que o cobre, então o sulfato vai preferir beijar o ferro que o cobre. O que o ferro tem, na verdade, ele tem maior reatividade que o cobre. É isso que ele tem. E aí, os cátions ou ânions, eles sempre vão preferir aqueles metais, os ânions, na verdade, sempre vão preferir os metais que são mais reativos. Então, o ferro tá lá dando sopa, o ferro tá tranquilaço, tá de boas assim. Aí o enxofre tá com o cobre. Só que o enxofre, o enxofre, sempre que eu tô falando de enxofre, né? O sulfato, ele tá com cobre. Só que ele percebe que o ferro é mais reativo que o cobre. Então, o que ele vai fazer? Ele vai largar o cobre e vai ficar com o ferro. Aí, justamente pelo ferro ser mais reativo, né? Então, o ferro, ele provoca o deslocamento do cobre
no lugar dele e faz a nova substância, que é o sulfato de ferro 2. Beleza? Entenderam o que é reatividade? Todo mundo sacou o que é reatividade? Ô, Peter, então se você fala que um metal nobre, ele quanto mais nobre ele vai ser menos reativo, significa então quanto mais instável, tipo, quanto mais longe de tornar se tornar estável, mais chances dele fazer essa reação, tá certo? Não. Nossa, eu misturei coisa e tudo. Essa nobreza aqui embaixo é que eu vou falar agora em seguida. É isso aqui. Tá dando para ler essa filinha? Você consegue enxergar? Dá sim. Tá meio borradinho, mas enfim. O que acontece? A reatividade, ela apresenta uma fila de reatividade, que é justamente para vocês saberem quando que um metal é mais reativo que outro ou não. Justamente esse negócio de nobreza que está aqui no parágrafo de baixo é justamente como ocorre, como cresce essa fila de reatividade. Quanto mais nobre é o metal, menos reativo ele é. Isso aí é um macete para vocês decorarem a fila de reatividade. Mas não é só isso. A fila de reatividade, ela vai tender a ser mais reativos aqueles metais que, na maior parte das vezes, vão ter maior eletropositividade. Os metais mais eletropositivos são aqueles metais mais reativos. E quem são eles? São os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. São os metais que estão ali na primeira e segunda coluna da tabela periódica. E justamente eles são os metais mais reativos que a gente tem dos elementos químicos conhecidos. Justamente, os metais alcalinos são os metais mais reativos, depois vem os metais alcalinos terrosos, depois vem os metais comuns no geral, os metais, o alumínio, o manganês, o zinco, metais comuns. Aí vem o hidrogênio, vou já falar do hidrogênio, e vem os metais nobres. Que metais nobres são esses 6? O cobre, o mercúrio, a prata, o paládio, a platina e o ouro. São esses 6 metais nobres. Peter, eu tenho que decorar essa ordem perfeitinha do jeito que ela tá aí? Não, você não precisa. O que você vai colocar no seu caderninho agora? Você vai botar fila de reatividade. Escreve aí, fila de reatividade. Na esquerda, quem que é mais reativo? Metais alcalinos. Maior que metais alcalinos terrosos. Maior que metais comuns. Maior que hidrogênio. Maior que metais nobres. É só isso que você vai precisar fazer para decorar essa fila de reatividade. Você não precisa saber qual metal é mais reativo, se o lítio é mais reativo que o potássio, se o alumínio é mais reativo que o manganês, não. Vocês precisam saber em grupos. Em grupos, o que tem? Os metais alcalinos são os mais reativos, depois vem os alcalinos terrosos, depois vem os metais comuns, depois o hidrogênio e depois os metais nobres. Beleza, pessoal? Esses 5 grupos são os grupos que vocês têm que decorar. Metais alcalinos terrosos, metais comuns, hidrogênio e metais nobres. Os metais nobres talvez sejam um pouco mais difíceis de vocês lembrarem quais são os metais nobres. Mas lembre-se, metais nobres são, em teoria, aqueles que são mais raros. Então, ouro, com certeza o ouro é metal nobre. A prata, a platina, mercúrio, metais nobres claros, né? Talvez o cobre e o paládio vocês tenham mais dificuldade de decorar. Mas lembre que o cobre é um metal que tem muitas funções, é muito útil e não é tão barato quanto outros metais comuns. Então lembre-se desses 6 aí. O Paulo Henrique perguntou, posso dizer que seguem a ordem do raio atômico? É exatamente isso, Paulo. O que acontece? Quanto maior o raio atômico, maior é a eletropositividade. Logo, maior é também a reatividade. Então, querendo ou não, vai seguir a ordem dos raios atômicos. E é por isso que existe essa sequência. Metais alcalinos são os que têm o maior raio atômico, depois alcalinos terrosos, os metais comuns, o hidrogênio e os metais nobres. Só que aí vocês me perguntam, por que isso acontece? Isso acontece justamente porque aqueles que têm a maior reatividade vão tentar ocupar aqueles dos que têm a menor reatividade, ocupar o lugar deles nas substâncias. Então, o lítio vai tentar ocupar o local do níquel em alguma substância, o cálcio vai tentar ocupar o local do cobre em alguma substância, justamente porque ele é mais reativo. E o ouro nunca vai ocupar o lugar de ninguém. O ouro nunca vai sofrer uma
nunca vai, meio que, como é que eu posso falar? Ele muito raramente vai reagir com algum outro metal. Justamente porque o ouro, ele é muito difícil de você degradar o ouro. Ele é o metal mais nobre que tem, justamente pelo fato de que ele não sofre uma reação de decomposição muito fácil. Então o ouro não vai oxidar muito fácil, o ouro não vai fazer reação simples-troca muito fácil, porque ele é um metal pouquíssimo reativo. É por isso que quando você quer tentar decompor o ouro, tentar meio que fragilizar ele, o único jeito de você fazer isso é em solução de banho-maria, que é aquela água específica lá, com determinados componentes que são capazes de decompor o ouro. Mas se não for isso, não consegue. Beleza? Mas aí vamos ensinar a fazer na prática um pouquinho. Vamos lá? Vamos fazer um pouquinho na prática? Eu quero ajuda de vocês aqui, hein? Tentem interagir comigo agora. Eu quero que vocês respondam. Não me deixem no vácuo, pessoal. Nessa primeira reação aqui, ó, eu tenho zinco sólido mais sulfato de cobre. Eu tenho zinco mais sulfato de cobre aquoso. O que vocês vão ter que fazer normalmente nas questões é saber se essa reação acontece ou não. Se existe aqui uma reação de simples troca ou se não existe. Essa vai ser a atividade que vocês vão fazer ao longo das questões. Então, eu quero que vocês me ajudem. Essa reação do zinco e do sulfato de cobre, ela acontece ou ela não acontece? Como assim, Pita? O zinco, ele desloca o cobre ou ele não desloca o cobre? O que vocês acham? Acho que desloca. Alguém falou, acho que desloca. Acontece a reação. Acontece. Leandro falou que acontece. Também acho que acontece. Mariana falou que acontece também. Eu também acho. Muito beleza. Todo mundo falou que acha que acontece. Alguém tá afim de tentar explicar pra gente o motivo do porquê que acontece? Só chutar, tanto faz. Nada é muito doce. Nada é muito rude. Por causa que o zinco ele é mais reativo do que o cobre, e aí ele pode deslocar ele. Perfeito, Mariana. É isso. O zinco é mais reativo que o cobre. Então o zinco vai deslocar o cobre. Peter, é só isso? É só isso. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Se o zinco é mais reativo que o zinco vai deslocar o cobre nessa reação. Então ela vai acontecer da seguinte forma. O zinco vai tomar o local do cobre na reação, formando o sulfato de zinco, e o cobre vai virar o cobre sólido sozinho, vai virar a substância simples nova. Beleza? Fez sentido, né? Agora a pergunta para vocês. O cobre, ele vai deslocar o zinco nessa reação reversa? Do outro jeito? Por exemplo, o cobre agora está sólido e o zinco está fazendo a reação de sulfato de zinco depois. O cobre tem poder para deslocar o zinco? Não. Leandro não, Luana não. Mariana não. Alguém acha que tem? Exatamente. Ele não tem porquê. Se o cobre não é mais reativo que o zinco, o cobre não vai deslocar o zinco. Então essa reação aqui não vai acontecer. Ela simplesmente não ocorre. Por que ela não ocorre, Peter? Porque é natural, só desloca quem é mais reativo. Quem não é mais reativo não desloca. Então muitas vezes na questão ele vai te dar o seguinte: em dado experimento, o menino que estava sem nada para fazer na vida botou um cobre sólido interagindo com uma solução de sulfato de zinco. E logo em seguida, ele observou que nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Nada aconteceu porque o zinco é mais reativo que o cobre, então a reação não acontece. Ou então, quando é o contrário, o menino que estava sem nada para fazer botou uma pedra de zinco sólida em reação com o sulfato de cobre. O que acontece nessa reação? Vai ter lá nas opções. O que acontece? É formado um depósito de zinco no fundo da solução. É formado um depósito de cobre no fundo da solução. O que acontece? O zinco sólido que estava lá antes some, porque vai formar a substância com o sulfato, e o cobre que estava fazendo a substância vai formar um depósito de cobre no fundo da solução. Formar uma pedrinha de cobre, vai se depositar ao fundo, né? É isso que ocorre. Beleza? Então não é tão difícil assim de reconhecer uma reação de deslocamento. É até direto. É só você saber qual é aquele mais reativo e qual que é menos reativo. Beleza? Tudo certo? Essa é a primeira parte aqui. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos continuar. O que acontece? Agora, nesse exemplo de baixo, eu tenho o zinco interagindo com o ácido clorídrico.
Pita, mas você falou que é deslocamento aqui só de metal. Por que você botou o hidrogênio aqui? Porque muitas vezes a gente vai ter reação de ácidos com os metais. E por que tem ácidos que corroem metais e tem ácidos que não corroem metais? Justamente por conta dessa reação de deslocamento. Na decomposição, na corrosão dos metais, nas reações de corrosão, o que acontece é que normalmente o metal vai deslocar o hidrogênio na substância composta e vai se decompor aquele depósito dele. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Finge que essa caneta aqui que eu peguei, ela é uma caneta de metal. Finge que é uma caneta de zinco. E aí eu vou botar nesse copo que está cheio de ácido clorídrico. Quando eu boto a caneta de zinco dentro do copo de ácido clorídrico, o que acontece? O zinco, em teoria, se ele for mais reativo que o hidrogênio, ele vai começar a deslocar o hidrogênio na reação. Então o zinco vai deixar de ser sólido e vai passar a fazer parte da reação da solução. Vai passar a fazer parte da solução como um todo. Enquanto isso, o hidrogênio ele vai virar uma substância simples, normalmente vai virar um gás, o gás hidrogênio vai se decompor, vai evaporar no ambiente. E aí a caneta de zinco vai diminuindo. A caneta de zinco vai diminuindo até o momento que não vou ter mais caneta. Porque todo o zinco, ele foi corroído pelo ácido, significa que ele integrou a substância composta. Então o zinco que antes estava sólido, começou a fazer parte da solução. Então a caneta de zinco sumiu. Mas para onde que foi a caneta do zinco? O zinco ele evaporou? Não. O zinco agora está fazendo parte da solução aquosa de cloreto de zinco. Porque o zinco ele é mais reativo que o hidrogênio, então ele vai deslocar o hidrogênio nessa substância. Leandro, pode falar. Então, tipo, por exemplo, o que você colocou aí foi um negócio de pilha aí, eletrólise louca, que eu peguei na minha cabeça. Então, faz total sentido, porque, tipo, quem desloca, então, a gente vai comparar o hidrogênio com o metal. Então, muitas vezes, o hidrogênio vai deslocar ou não, mas depende do metal. Por isso, tá, é isso, né? Exatamente. Olha só, o zinco, ele vai deslocar o hidrogênio e vai fazer o cloreto de zinco, e o hidrogênio vai virar gasoso, vai evaporar na substância. Mas por que o zinco desloca? Olha, o zinco, ele tá aqui, ó, nos metais comuns. E o zinco nos metais comuns, ele é mais reativo que o hidrogênio. Se ele é mais reativo que o hidrogênio, ele vai deslocar o hidrogênio. É por isso que a gente botou o hidrogênio aqui, mesmo não sendo metal. É para situações onde os metais interagirem com os ácidos, beleza? Só que o hidrogênio, ele nunca vai ser deslocado por quem? Pelos metais nobres. É por isso que eles são chamados de metais nobres. Porque quando eles estão envolvidos com o ácido, eles não sofrem reação de deslocamento. Ou seja, não são corroídos pelos ácidos, esses metais nobres. É por isso que fio telefônico, fio de cabo, fio de energia, a gente faz com cobre. Porque se fizesse com metal, com alumínio, com o tempo ele ia se desgastando. E ninguém ia querer ter que ficar trocando cabo de telefone, cabo de energia elétrica todo ano, a cada 2 anos, porque senão ia dar um prejuízo enorme para todo mundo. E justamente pelo cobre ser um bom condutor de energia elétrica, por ser um metal nobre, ele não é corroído pelos ácidos facilmente, que a gente utiliza o cobre como uma dessas situações. Placa de computador, placa-mãe de computador, normalmente usa ouro mesmo. Essas placas de melhores qualidades, placa de vídeo, normalmente são ouro porque está o tempo inteiro ali aquecendo muito, está sofrendo várias reações o tempo inteiro ali. E para não corroerem, a gente usa o ouro, às vezes platina também, para evitar essa corrosão. Então, quando eu tenho metais nobres interagindo com ácido, a tendência é a reação não ocorrer. Beleza, pessoal? Tudo certo aqui? Entenderam? Ô, Peter, você pode só explicar esse negócio de eletronegatividade, eletropositividade? Ele vai ser no sentido da reatividade, né? Não. Eletropositividade, ela é o oposto da eletronegatividade. Eletropositividade é justamente aquela energia... Não é energia, mas é meio que a tendência que os átomos têm a serem positivos, a se tornarem cátions. Essa é a eletropositividade. E ela segue o raio atômico, como o Paulo falou. Quanto maior o raio atômico, maior é a eletropositividade. E quanto menor o raio atômico, menor é a eletropositividade e maior é a eletronegatividade. Beleza? Mas todo mundo entendeu aqui? Para a próxima, então. A próxima reação seria a de simples troca com ametais. Os ametais, eles também têm uma fila de reatividade. Só que essa fila de reatividade você já conhece.
A fila de reatividade dos metais é exatamente a mesma da eletronegatividade. Qual é, Pita? Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Tem decorado isso daí todo mundo? Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Se vocês terem decorado essa fila de eletronegatividade, vocês já vão ter decorado a fila de reatividade. Porque é a mesma coisa. Aqueles átomos que são mais eletronegativos vão tender a deslocar aqueles que são menos eletronegativos. Ou seja, aqueles que beijam melhor são aqueles que são mais eletronegativos. Aqueles que vão fazer com que os outros sejam trocados. Beleza? Então, nesse exemplo aqui de cima, já que você já conhece a fila de eletronegatividade, o cloro tá na substância simples e o brometo de sódio tá interagindo aqui, ó. No caso, os ametais, eles vão ser, na maioria das vezes, ânions. Então, eles vão substituir os ânions. Então, quem que é o ânion do brometo de sódio? É o sódio ou é o bromo? Quem que é o ânion aqui? Galera? Quem que é o ânion do brometo de sódio? Podem falar. O ânion é o... Peraí, é o BR, né? É o BR, é o bromo. Os ametais, eles sempre vão tender a ser os ânions, justamente porque eles têm maior eletronegatividade, e os metais, na maioria das vezes, vão ser os cátions. Então, se na fila dos metais eu tinha uma troca de cátions, aqui eu vou ter uma troca de ânions. Então, o cloro, ele vai tentar tomar a posição do ânion, que é o bromo. Mas para saber se ele toma real essa posição, a gente tem que ver qual que é mais reativo. E o mais reativo é aquele que tem a maior eletronegatividade. Então, quem tem a maior eletronegatividade? O cloro ou o bromo? Vamos lá. Quem que é mais eletronegativo? O cloro. O cloro, todo mundo concorda? Beleza, por que ele é mais eletronegativo? Porque na filinha de eletronegatividade, fui ontem no Clube Brahma. O cloro vem antes do bromo. Logo, o que acontece é o bromo vai ser substituído, vai ser deslocado, formando uma substância simples, que é acho que é o líquido bromo, não sei qual é o nome do líquido, e é formado cloreto de sódio depois. Só que, assim como na reação de simples troca com metais, a operação inversa nunca vai acontecer. Porque se o bromo é menos reativo que o cloro, se o bromo é menos eletronegativo que o bromo não tem como deslocar o cloro. Então, essa reação do bromo líquido, na solução aquosa, tentando deslocar o cloro, nunca vai acontecer. Justamente porque o bromo é menos eletronegativo que o cloro. Então, essa reação não ocorre. Beleza, pessoal? Tudo certo? Alguém não entendeu a reação de simples troca e deslocamento? Pita, faz sentido, porque aí você me fala se tá certo. A eletronegatividade é o contrário da eletropositividade, né? Sim. Vai ser o oposto. Tá. Exatamente. Por isso que são propriedades proporcionais, né? Equivalentes. Mariana, pode falar. A única coisa que eu fiquei bugada foi naquela parte lá do ânion, que aí eu não consegui pegar direito. Então, lembra que nas reações iônicas, eu sempre tenho formação de íons. E os íons são o cátion e o ânion. O cátion sempre vai ser o metal ou o hidrogênio, e o íon sempre vai ser, e o ânion sempre vai ser o ametal nessas reações iônicas. E é por isso que a gente tem que o bromo aqui é o ânion e o sódio é o cátion. Nas reações de metais, a gente tinha aqui o sulfato como sendo o ânion, o cobre como sendo o cátion, ou o cloro como sendo o ânion e o hidrogênio como sendo o cátion. Beleza? Ótimo. Vamos para o próximo, então. Dupla troca. Eu falei para vocês que a reação de dupla troca talvez seja um pouco mais simples o conceito dela. Qual é o conceito dela? É um swing de casais. A dupla troca ali é troca de esposas do Discover Home Health. É isso. Os átomos, as substâncias vão trocar entre si de ânions ou vão trocar de cátions. Ou seja, vão inverter as substâncias. Se na substância A eu tenho A com B e na substância B eu tenho... Calma. Se na primeira substância eu tenho A com B e na segunda eu tenho B com C, elas vão trocar. Vai ficar A com D e C com B. É basicamente isso. Elas vão tentar se misturar ali, né? Mas, o que acontece?
Para que essa substância, para que essa dupla troca aconteça de fato, para que haja essa troca de ânions, essa troca de íons, o que eu preciso atingir, eu preciso cumprir com 3 condições, com uma das 3. Não precisa ser com as 3, não precisa ser com 2 delas, só precisa ser com uma. Se a reação de dupla troca cumprir, atender a uma dessas 3 condições, essa reação vai acontecer. Se a reação de dupla troca não atingir, não cumprir nenhuma das 3 condições, a reação de dupla troca simplesmente não acontece. São condições fáceis de aprender? São condições fáceis de entender? Não são. Envolvem conceitos um pouquinho difíceis, um pouquinho complicados. E vocês vão entender isso mais na prática. Por vocês se depararem com essas condições várias vezes, vai fazer mais sentido no futuro. Mas a ideia é meio que vocês tentarem entender o conceito que abrange essas condições, para aí sim a gente conseguir trabalhar na prática com elas depois, beleza? E quais condições são essas? A gente tem 3 condições. Primeira condição, eu tenho que ter reagentes solúveis, formando pelo menos um produto que seja insolúvel. Como assim, Pita? Eu tenho que ter 2 reagentes que estão dissolvidos, que estão dissolvidos, estão na forma solúvel, numa mesma solução nos reagentes, mas no produto eu preciso que seja formado um precipitado. O que é precipitado? Precipitado é aquele depósito sólido no final da solução, ali, meio que aquele pozinho que se acumula no final, a pedrinha que é formada. Ou seja, um produto insolúvel, né, que não esteja dissolvido na solução. Essa é uma das condições. Reagente solúvel e pelo menos um produto insolúvel. Como assim pelo menos um produto? Eu posso ter que um dos produtos seja insolúvel e o outro pode ser solúvel. Mas pelo menos um deles tem que ser solúvel. Ou pelo menos um deles tem que ser insolúvel. A segunda condição é reagentes não voláteis formando ao menos um produto volátil. O que é volátil, produto volátil? É forma de vapor. É aquele produto que pode ser vaporizado, que pode ser transformado em gás com facilidade. Isso é volatilização. Quando tem a transformação de uma coisa em vapor ou em gás, né? Como é o caso de muitas situações. Ou seja, os reagentes, eles não podem ser gases. Os reagentes têm que estar meio que dissolvidos, têm que estar envolvidos na solução. E aí, quando eu misturar esses 2, nos produtos, eu tenho que ter pelo menos um produto volátil. Eu posso ter 2 produtos voláteis, mas eu não posso ter nenhum. Eu tenho que ter pelo menos um dos produtos voláteis. Beleza? E a terceira condição é os reagentes muito dissociados e muito ionizados, formando ao menos um produto pouco dissociado ou pouco ionizado. Essa terceira condição, ela acontece mais raramente. Normalmente, quando essa terceira opção acontece, ela vai estar acompanhando ou a primeira ou a segunda condição. Mas existem poucos casos em que a terceira condição ela acontece sozinha, sem a primeira condição nem a segunda condição atendidas. Então, vamos lá. Para eu ter essa reação de dupla troca, eu tenho que ter ou um produto insolúvel, um precipitado a partir de produtos solúveis, de reagentes solúveis, ou a segunda condição, a outra possibilidade, eu ter um produto volátil a partir de reagentes não voláteis, e a terceira condição é um produto pouco dissociado ou ionizado a partir de reagentes muito dissociados ou ionizados. Mas o que é esse pouco dissociado ou pouco ionizado? A gente não viu ainda, em teoria, o Ian, se ele falou com vocês, ele falou muito brevemente. Mas os ácidos, as bases, elas têm um grau de ionização, um grau de dissociação. Existem bases fortes, bases fracas, bases médias. Tem ácidos fortes, ácidos fracos, ácidos médios. E quando a gente tem, por exemplo, no reagente, um ácido forte, que nos produtos transforma em um ácido fraco, eu estou transformando um ácido que é muito ionizado em um ácido que é pouco ionizado. Ou seja, eu estou tendo um reagente muito ionizado e um produto pouco ionizado. E é nessas situações que eu vou ter essa terceira condição atendida. Ou seja, quando eu tenho um ácido forte se transformando num ácido fraco, ou uma base forte se transformando numa base fraca. Quando eu tenho uma base fraca se transformando numa base forte, isso não acontece, é muito raro. Então, essa reação de dupla troca não atende essa condição.
Mas beleza? Todo mundo entendeu o que são as 3 condições? Eu vou explicar como identificar essas 3 condições nos próximos slides. Mas eu quero saber se vocês entenderam o que são elas. Alguém tem alguma dúvida quanto ao que elas são? Pita, então, para a volatilidade, então, ele não pode ser os reagentes, ele não pode estar também volátil. Ele precisa ser só produto. Tá? Os reagentes não podem estar na forma de gases. Os reagentes têm que estar dissolvidos na solução. Beleza? Vamos lá, então. Agora, a gente vai identificar como que eu identifico essas condições. Primeiro, precipitados. Pita, isso é trabalho de decorar? É trabalho de decorar. Infelizmente, é trabalho de decorar. Mas, o que a gente vai ter que... o que eu quero que vocês foquem aqui? Existem condições para eu... Existem características próprias para a gente identificar produtos insolúveis. Produtos insolúveis são aqueles produtos precipitados. Beleza? Quais condições são essas? A gente vai identificar que um produto é insolúvel nesses casos aqui, que são os principais casos de insolubilidade. Normalmente, os sais formados com prata a partir de átomos que são dos halogênios, os sais formados com prata com halogênios, como é o caso do cloro, do bromo, do iodo, normalmente vão ser insolúveis, normalmente vão ser precipitados. O caso do chumbo. O chumbo, normalmente, na grande maioria das vezes, vai formar produtos insolúveis também. Os carbonatos, os sulfatos de metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos, as bases muito fortes, as bases muito fracas, na verdade, hidróxido de metaltrans no geral, esses produtos aqui, na grande maioria das vezes, vão ser precipitados. Não, grande maioria das vezes não. Esses produtos que estão aqui na tela, na parte de precipitados, sempre vão ser insolúveis. Esses daqui sempre vão ser insolúveis e são que na grande maioria das vezes caem nas questões. Justamente esses aqui. Quando ele pergunta para você se é insolúvel ou não, é normalmente esses produtos que estão comentando. Mas, Pita, tá. E se for um sal, se for uma base, um ácido diferente desse daí? Como que eu vou saber se ele é insolúvel ou não, Pita? Porque é muita coisa para decorar e não são só esses que caem. Realmente. Mas existe uma tabelinha que eu separei para vocês, que está bem aqui, ó. Aqui. Essa tabelinha é uma tabelinha bem útil, que vai, na maioria das vezes, nortear a solubilidade. Beleza? Essa tabela é uma tabela grande, não é uma tabela pequena, vou mostrar para vocês. Mas ela tem todos os casos de solubilidade que vão cair em questões. Não tem nenhum caso de solubilidade, insolubilidade, que não esteja nessa tabela. Nenhuma questão que já foi feita vai pedir um caso de solubilidade que não está aqui nessa tabela, porque essa tabela é que o vestibular meio que pede para você decorar. Beleza? E aí, eu vou meio que tentar ajudar vocês a entender essa tabela. Não vou fazer vocês decorarem a tabela, mas entenderem. Ó, sempre que o ânion for nitrato ou nitrito, vai ser solúvel. Então, você viu que o produto é formado por nitrato ou nitrito. Não é insolúvel. Então, aquela reação não acontece por essa condição. Entenderam isso? Se vocês virem que é solúvel, então a reação não vai acontecer por essa condição. Vai ter que ver as outras condições. Mas, ó, nitrato e nitrito sempre vai ser solúvel em qualquer cátion que seja. Logo, não vai formar produtos insolúveis. Agora, o acetato. O acetato são cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, no geral, elas têm a tendência a formar produtos insolúveis, como é o caso do acetato. O acetato de prata, o acetato de mercúrio, normalmente vai gerar produtos insolúveis. Halogenetos. O que é halogenetos? São aqueles sais que são formados por ânions dos ametais halogênios. Flúor, cloro, bromo e iodo. Normalmente os halogenetos, quando eles estiverem interagindo com metais nobres e o chumbo, vão ser praticamente insolúveis. Ou seja, halogenetos com metais nobres e chumbo vão ser praticamente insolúveis. Então fiquem de olho, se vocês virem um halogeneto com um metal nobre ou chumbo, eu vou ter formação de produto insolúvel. Sulfatos. Os sulfatos com todos os metais alcalinos terrosos e a prata, chumbo e mercúrio
vão formar produtos insolúveis. Os sulfetos com o amônio ou metal das famílias 1A e 2A vão formar produtos solúveis. Carbonato com amônio ou metal da família 1A, produtos solúveis. Fosfato, metal amônio ou metal da família 1A, solúvel. E os demais ânions, todos os outros ânions com o amônio ou metal da família 1A, vai ser solúvel também. E aí, isso aqui é para identificar os sais, né? Os sais no geral. Os casos que não estão aqui é porque ele é insolúvel, ou seja, os demais ânions que não se enquadram no amônio nem metal da família 1A é insolúvel. Beleza? Alguém teve alguma dúvida de identificar essa tabela, de conseguir ler essa tabela? Ô, Pita, halogenetos então halogênios com metais nobres ou chumbo, é isso? Isso. Nessas situações ele vai ser praticamente insolúvel. Mas halogeneto como um todo é todo ânion que for um metal halogênio. Beleza? Beleza. E no outro que você tinha falado que é hidróxidos de metais de transição, o que seria isso, hidróxido? Hidróxido de metais de transição? Não, isso aí é na parte de base ou ácido. Eu vou falar disso aqui daqui um minuto. Quero saber se essa parte dos sais você conseguiria identificar. Beleza? Dá pra ler, né? Acetato é cadeia carbônica, né? A cadeia carbônica com o acetato. Tá. Desculpa, bom? desculpa aí. Relaxou. Essa aqui é a tabelinha de sais, que normalmente é mais comum vocês terem mais dificuldade de decorar. Então, sempre que tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha na tabela que aí vai ajudar vocês a fazer a questão. Agora, aquilo lá era sal. Agora a gente vai ter ácidos e bases. O que a gente tem com ácidos e bases? Os ácidos, eles vão poder ser hidrácidos ou oxiácidos, certo? Como regra, como grande maioria das situações, os oxiácidos que forem muito fortes ou fortes vão ser solúveis. E aqueles hidrácidos que forem fortes ou moderados vão ser solúveis também. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Aqueles hidrácidos e oxiácidos fracos vão tender a ser insolúveis. Anotem aí. Hidrácidos ou oxiácidos fracos vão tender a ser insolúveis. E como é que eu identifico se um hidrácido ou um oxiácido é insolúvel? Você vai identificar justamente pela forma de organização dele. Os hidrácidos é fácil. É moderado o hidrácido de flúor e é forte o hidrácido de cloro, de bromo e o hidrácido de iodo. E os outros são fracos. Ou seja, o ácido fluorídrico é moderado, os ácidos clorídrico, bromídrico e iodídrico são fortes e os outros ácidos são fracos. Beleza? E os hidrácidos fracos tendem a ser insolúveis. Aí eu tenho oxiácidos. Os oxiácidos vai fazer o quê? Você vai pegar a quantidade de oxigênios e vai diminuir da quantidade de hidrogênios que eu tenho no ácido. Se essa subtração der 3, ele é muito forte. Se der 2, ele é forte. Se der 1, ele é moderado. E se der 0, ele é fraco. E aí, nos oxiácidos, o que eu tenho? Os muito fortes e moderados vão ser solúveis. E os fracos vão ser insolúveis. Existem exceções, Pita? Existem. Mas, como regra geral, a gente trabalha com isso, tá bom? Então, sempre que um ácido for forte, muito forte ou moderado, ele vai ser solúvel. E quando ele for fraco, ele vai ser insolúvel. E quando ele é insolúvel, em teoria, ele vai formar precipitado em outras situações, né? Mas eu quero que vocês decorem agora que são ácidos fracos. Beleza? E essa tabelinha aqui vai ajudar vocês a identificarem. Já as bases, ela vai ter um andamento parecido. As bases fortes, elas vão ser solúveis. E as bases fortes vão ser parcialmente solúveis, com exceção do magnésio. Com exceção do hidróxido de magnésio, que o hidróxido de magnésio é fraco e é insolúvel. Já as outras bases, todas as outras bases, vão ser fracas e praticamente insolúveis. Entenderam, pessoal?
a base fraca vai ser insolúvel e a base forte vai ser solúvel. É por isso que aqui eu botei precipitado nos hidróxidos de metais de transição como um todo. Porque não são nem metais alcalinos, nem metais alcalinos terrosos. E todas as bases que são formadas por metais diferentes de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos são, de fato, bases fracas. E, portanto, insolúveis. Tudo bem? A aula de hoje eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente termina um pouquinho dessas partes de compostos voláteis e compostos menos associados. E eu vou pedir para vocês fazerem a listinha, tá legal? Deem uma olhada na listinha, que a listinha é importante. Façam a listinha. E aí, na próxima aula, eu tento tirar algumas dúvidas possíveis. E também termino essa parte de compostos voláteis e compostos menos associados. Tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê de novo semana que vem. E fiquem com a Isa agora, para a aulinha de gelzinha. Até mais, galera. Até semana que vem. Beijão. Opa. Eita, eu vou te encher o saco, não.